Se sou salvo pela fé, não preciso guardar os 10 mandamentos e a lei? Pode parecer estranho o que vou falar, mas é justamente isso que pode mudar completamente a sua compreensão sobre a salvação e a sua relação com Deus. Muitos vivem sob o peso de uma culpa que já foi removida, buscando uma justificação que já lhes foi dada, gratuitamente. A verdade, muitas vezes obscurecida por tradições e mal-entendidos, é libertadora, e é sobre essa verdade, a salvação pela fé, que o grande apóstolo Paulo nos deixou um legado inestimável de sabedoria e revelação. Inspirado por Deus, Paulo desvendou mistérios profundos, oferecendo conselhos que ecoam através dos séculos, resolvendo os dilemas mais íntimos da alma humana ontem e hoje. Prepare-se para uma jornada de revelação, pois hoje desvendaremos 7 provas inegáveis de que a salvação é, de fato, pela fé, conforme as palavras inspiradas de Paulo. Essa é uma mensagem que tem o poder de transformar sua vida, tirando o fardo e revelando a leveza da graça. Que a luz da palavra de Deus ilumine cada canto do seu entendimento nesse momento. Acompanhe-nos até o final, porque cada uma dessas 7 provas é um pilar fundamental para a sua fé. A dor ou o problema que muitos enfrentam hoje é o peso esmagador de tentar merecer o amor e a aceitação de Deus. É o ciclo vicioso da performance religiosa, onde a pessoa se sente constantemente inadequada, sempre falhando em cumprir um padrão inatingível, a ansiedade de não ser bom o suficiente, o medo do julgamento divino e a exaustão de tentar ganhar o que já foi oferecido gratuitamente. São sintomas de uma compreensão distorcida da salvação. Muitos cristãos se veem presos nessa armadilha, vivendo sob a sombra da culpa, duvidando de seu lugar no coração de Deus. A cada erro, a cada falha, a cada pensamento pecaminoso, sentem-se mais distantes, mais indignos, mais condenados. Esse sofrimento, essa paralisia espiritual, tem sua raiz profunda na velha natureza e na tentativa de se justificar pelas obras da lei. Segundo a teologia de Paulo, a verdadeira causa desse sofrimento é de natureza espiritual. É a guerra incessante entre a carne e o espírito, descrita tão vividamente em Romanos capítulo 7. A lei, em sua santidade e justiça, não pode nos salvar. Ela apenas expõe nossa incapacidade de cumpri-la plenamente. Ela nos mostra o pecado, mas não nos dá o poder para superá-lo. Ela nos condena, revelando nossa transgressão e nos deixa sem esperança em nós mesmos. A velha natureza, essa inclinação para o pecado que herdamos, nos arrasta para longe da perfeição que a lei exige, criando um abismo entre nós e a santidade de Deus. É a separação da graça de Deus, a tentativa humana de alcançar a retidão por seus próprios méritos, que nos mantém presos nesse ciclo de desesperança e condenação. Paulo nos ensina que, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos nos justificar diante de Deus por nossas próprias obras, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei é santa, justa e boa, mas nossa carne é fraca e pecaminosa. É essa a tese principal, a verdadeira causa do sofrimento humano, da escravidão ao pecado e da incapacidade de alcançar a justiça própria, reside na falha fundamental de reconhecer que a salvação não pode ser conquistada, mas deve ser recebida. A tentativa de viver sob a lei, ao invés da graça, nos aprisiona em um ciclo de condenação e desesperança, um fardo que a alma humana simplesmente não consegue carregar. A lei nos mostra o problema, mas não nos oferece a solução. Ela nos aponta para a nossa necessidade de um Salvador, mas não pode ser o Salvador. E é exatamente nesse ponto que a revelação de Paulo se torna tão libertadora e poderosa. A solução para esse dilema humano e espiritual é a resposta teológica de Paulo, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras, não é por merecimento, mas pela graça de Deus recebida através da fé. A lei condena e nos mostra o pecado, mas a graça em Cristo nos liberta. Morte, escravidão e condenação. Mas viver no Espírito gera vida, paz e verdadeira liberdade. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a essência da boa notícia. Deus nos declara justos, não por nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz.
que é imputado a nós quando cremos. A fé é o meio pelo qual abraçamos essa verdade. É a mão estendida que recebe o presente imerecido da salvação. A vida no Espírito, que Paulo detalha em Romanos capítulo 8, é a consequência natural dessa justificação. Uma vez que somos libertos da condenação da lei e do poder do pecado, somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma nova vida. Não é uma vida de perfeição instantânea, mas de progresso contínuo, de renovação da mente, como Paulo exorta em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A graça de Cristo não apenas nos perdoa, mas também nos capacita. Ela nos tira do reino da morte e nos transporta para o reino da vida. O poder da ressurreição de Cristo não é apenas uma verdade teológica, é uma realidade espiritual que opera em nós, nos dando a capacidade de viver acima da velha natureza e de andar em novidade de vida. É uma transição radical, de escravos do pecado a filhos amados de Deus, de condenados a justificados, de mortos espiritualmente a vivos em Cristo. Essa é a revelação que Paulo nos oferece, um caminho de esperança e transformação que começa e termina na obra consumada de Jesus. Agora, vamos aprofundar essa solução e solidificá-la com as 7 provas inegáveis da salvação pela fé, diretamente das cartas de Paulo. Cada uma dessas provas é um pilar que sustenta a verdade central do Evangelho e nos ajuda a revestir-nos do novo homem em Cristo. A primeira prova é a justificação pela fé sem as obras da lei. Paulo é enfático em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Isso é revolucionário. Significa que todos os nossos esforços humanos, rituais, sacrifícios ou boas ações não são a base da nossa aceitação por Deus. É a fé no sacrifício de Cristo que nos torna justos diante dele. Não podemos ganhar a salvação, apenas recebê-la pela fé. A segunda prova é a graça como fundamento da salvação. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido de Deus. Se a salvação fosse por obras, haveria espaço para a vanglória, para o orgulho humano. Mas a graça elimina qualquer mérito nosso, apontando para a bondade e soberania de Deus. Ela é um presente, não um salário. A terceira prova é a redenção através do sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo afirma que Deus o propôs como propiciação pela fé no seu sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz é o preço da nossa redenção, o pagamento pela nossa dívida de pecado. Nossa fé nesse ato redentor é o que nos conecta a essa propiciação, tornando-nos perdoados e purificados. Não é nossa penitência, mas o sangue de Cristo que nos salva. Para a lei e vida para Deus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz: porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Esta é uma verdade profunda. A lei nos condenou à morte, mas em Cristo morremos para essa condenação. Agora, livres da exigência da lei como meio de justificação, vivemos para Deus. Não mais sob o jugo da lei, mas sob a liberdade da graça. É uma morte simbólica para o velho modo de vida e um renascimento para um relacionamento vivo com o Criador. A sexta prova é a filiação adotiva pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo escreve:
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A fé nos concede o espírito de adoção, nos tornando filhos e filhas de Deus. Não somos mais escravos do pecado ou do medo, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa filiação é um dom da graça, recebido pela fé, que nos dá acesso direto ao Pai. E a sétima prova é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 começa com a promessa: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé remove a inimizade entre nós e Deus, estabelecendo uma paz duradoura. Não há mais condenação, não há mais separação. Através de Cristo temos acesso à graça e desfrutamos de uma reconciliação completa com o nosso Criador. Essa paz é um fruto da fé, uma certeza que acalma a alma e nos dá segurança em nosso relacionamento com Deus. Essas 7 provas extraídas da riqueza das cartas de Paulo são pilares inabaláveis da nossa fé. Elas nos mostram que a salvação não é um esforço humano, mas um presente divino recebido pela fé. E eu quero saber de você, qual dessas provas da salvação pela fé mais falou ao seu coração hoje? Qual aspecto da teologia de Paulo sobre a graça e a justificação ressoou mais profundamente em sua alma? Compartilhe nos comentários, pois sua reflexão pode encorajar outra pessoa que está buscando entender esta verdade libertadora. Praticar esses ensinamentos significa confiar plenamente na obra de Cristo, despojando-se de qualquer mérito próprio e abraçando a liberdade que vem da graça. Revestir-se do novo homem é viver nesta verdade, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos transforme diariamente. A promessa central deste vídeo é clara e poderosa. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo e não por méritos ou obras humanas. Esta é a verdade libertadora que o apóstolo Paulo proclamou com tanta paixão e clareza. Que esta mensagem baseada na sabedoria do apóstolo Paulo tenha tocado seu espírito e fortalecido sua convicção na graça salvadora de nosso Senhor. Se você foi edificado e sua fé foi renovada por estas verdades profundas, eu te convido a se inscrever em nosso canal para continuar recebendo conselhos que fortalecem a alma e aprofundam sua caminhada com Deus. Deixe seu like nesse vídeo para que esta mensagem alcance mais corações que precisam desesperadamente ouvir esta verdade libertadora. E, por favor, compartilhe este conteúdo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir estas 7 provas inegáveis da salvação pela fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.